Porque o alvo é Cristo, porém mesmo sendo Cristo, né, nós temos praticamente a certeza de que não atingiremos o alvo 100%. Acreditando-se que precisamos de Cristo, uma vez que desobedecemos e afastados estamos, né, da glória de Deus, Criador de todas as coisas, Cristo vem para nos resgatar de nós mesmos. E Cristo é o alvo porque, ao tentar atingir esse alvo que é Cristo, nos tornamos cada vez pessoas melhores. Não melhores que outras, mas melhores que nós mesmos. Sempre mirando o alvo que é Cristo, nós atingiremos não a perfeição, mas a ideia de que a melhor parte de nós é Cristo. E Paulo nos admoesta, né, por muitas vezes, e no livro dos dois que nós vamos estudar aqui, dos Tessalonicenses, né, o primeiro e o segundo, as cartas, né, como vimos aos Coríntios, aos Romanos, aos de Éfeso, né, e nós vemos Paulo sempre iniciando, né, um prefácio e uma saudação e uma ação de graça. Ele sempre diz, né, a igreja a qual ele está descrevendo, ele deseja, né, a paz e a graça a todos, e ele dá uma ação de graça dizendo, né, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em orações e sem cessar, né, recordamos-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, das abnegações do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, né? Ele elegeu todos para que sejam salvos. Ele morreu, né? O Filho dele, de Deus, né? Jesus Cristo, morreu por todos nós, para que durante esse processo na terra nós possamos atingir esse alvo, né? Ou na verdade buscar atingir esse alvo. Certo de que não conseguiremos 100%, mas o simples fato de tentarmos, de almejarmos, já nos torna melhores do que ontem e assim prosseguidamente, né? Ele ainda diz no versículo 6, ainda de Tessalonicenses 1, né? Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra posta que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, né? Ele, ao subir, ele deixou o Espírito Santo conosco para nos orientar, para nos acalentar, porque teríamos nessa vida, né, aflições e dias difíceis, e somente com Cristo podemos tornar esse fardo um pouco mais leve. E aí ele continua aqui dizendo sobre o procedimento, né, de Paulo e seus cooperadores. Esse livro que é escrito por Paulo, Timóteo, dizem, né, entende-se que Silas também, mas isso não é tão importante quanto ao que ele deixa aqui, né, as lições. Como eu digo sempre, né, o homem, ao escrever qualquer livro, e não é diferente com a Bíblia, né, apesar da Bíblia ter um diferencial, que ela é iluminada, né, acreditamos nós, pelo próprio Criador, né, porém o homem, ele se baseia na ideia humana, as nomenclaturas humanas, ou seja, uma ideia, né? Inclusive Paulo, ele dirige
os gregos, né, chamados de gentios, e os gregos eles tinham muito a ideia da filosofia, da ideia, né, da filosofia da física, quer dizer, a física é uma coisa mais a nível do concreto, né, do objeto concreto. A filosofia, uma ideia mais superficial, uma ideia mais, vamos dizer assim, surreal das coisas. E a ética, né, quanto a isso aí. Mas o homem vem sempre a falhar. Com todo o conhecimento, eu, como psicanalista, né, observo que cada ser humano ele carrega na alma seus traumas, né, e isso faz com que ele, às vezes, raciocine de forma equivocada sobre algumas coisas, ou algumas coisas ele tem uma certeza, mas baseado na experiência dele, desfazendo, né, da ideia que o outro tem. Mas Cristo ele vem com um ideal, né, que é muito maior, de sobremaneira excelente, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, prosseguindo para algo que é Cristo. Porque uma vez que nós desviamos, né, desobedecendo, ficamos entregues à nossa própria sorte, para que não nos venha, né, o mal total, para que seja possível o que Jesus tornou ali, né, que sejamos salvos de nós mesmos. É importante mirarmos o alvo. E o procedimento de Paulo e seus cooperadores ao evangelizar os tessalônicos, né, ele diz sobre o proceder nas tribulações, e a gente vê um interesse, né, de Paulo por eles. Em 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 20, nós vamos vendo aqui que porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. E aí ele fala sobre maltratos que sofreu em Filipos, e ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito gananciosos. Deus disto é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Né? Então ele vem falando aqui de abrirmos mão de nós mesmos, abdicarmos de nós mesmos, que é a única forma, né, de aproximarmos mais e mais de Cristo. E aí o proceder das tribulações, ele diz: tanto é assim, no versículo 14 de Tessalonicenses 2, né, primeira, tanto é assim, irmão, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existente na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste na parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Inclusive Paulo, né, que perseguia também numa religiosidade, numa cegueira espiritual. Porque quando ele diz, né, que a letra mata, ele fala sobre as leis, sobre a forma do homem, né, ver as coisas. Então os homens, eles tendem a pegar algo como verdadeira absoluta, né, como verdade absoluta, para subjugar outros, e não para exortá-los, para admoestá-los em amor, para conduzi-los para nosso mestre maior, que é Cristo. E ele demonstra esse interesse pelos Tessalonicenses, né? E agora no capítulo 3 nós vemos que Paulo envia, né, Timóteo trazendo boas novas e orando pelos Tessalonicenses, que é o que devemos fazer. Do 1 ao 13 ele diz: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar e exortai-vos, a fim de que ninguém inquiete com essas tribulações. Aí no 5 ele ainda diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. E aí ele continua falando aqui
e diz que ele ora. Ele diz aqui: o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam nossos caminhos até vós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Então ele pregando essa ideia, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus Pai na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. E no capítulo 4, ele exorta a prática da santidade, do amor fraternal, e cita a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Ele diz: finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto a maneira porque deveis viver, agradar a Deus. No 3 ele ainda diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha. Aí ele fala da prostituição, da lascívia, E ele fala isso por quê? Porque como um pai que ama um filho, ele quer que o filho se dê bem, ele quer que o filho se vá bem. E ele exorta aqui a prática do amor fraternal. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído de que deveis amar-vos uns aos outros. A situação quanto aos mortos, ele diz: não queremos, porém, irmão, que sejais ignorantes ao respeito aos que dormem. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, vivemos para Cristo. Quando estiver certo a nossa partida, também não devemos nos entristecer, nem por nós e nem pelos outros, porque Ele criou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E quando chegar a nossa hora, vamos em paz, sabendo de que no dia do nosso Senhor, Ele virá, e aqueles que estão adormecidos acordarão desse sono. E a vinda do Senhor é certa e repentina, no capítulo 5 de Tessalonicenses, é descrito aqui que, irmãos, relativamente ao tempo e à época, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados na precisão que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então vai pegar todos desprevenidos, não aqueles que já estão atentos. Atento ao quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E prosseguindo para o alvo que é Cristo, sabendo que não atingiremos 100%, mas nessa diligência de tentar alcançar, nos tornando cada vez melhores. Ele fala sobre a necessidade das vigilâncias, no 5 aqui, 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Diversos preceitos ainda, ele diz, na continuidade aqui, o 13, por exemplo, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz: o que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a quem admoestais os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos, seja longânimo para com todos, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, Cristo Jesus, para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Ouve, julga e retém o que é bom. Abstenhai-vos de toda forma do mal. Ele diz que o fiel é os que chama, o qual também o fará, no versículo 24 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses.
E a saudação final do 25 ao 28, ele diz: irmão, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda epístola de Tessalonicenses, ele continua ainda, né, fazendo prefácios à igreja dos Tessalonicenses, né, dita em nome de nosso Pai, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e paz, né, e ele fala: cumpre-nos da graça, né, sempre. E ele continua em 2 Tessalonicenses 1, né, de 1 a 12, dizendo sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, seu caráter e sua derrota, por fim a ação de graça e exortação aos Tessalonicenses, né? Ele diz sobre o sinal evidente, né, do reto juízo de Deus, que ele deu uma paga à tribulação que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos e seu poder. E ele diz: irmão, no que diz respeito à vida do Senhor, né, Jesus e a nossa reunião com ele, vos exortamos a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui: irmão, nos que diz respeito à vinda do Senhor, né, continua no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, né, irmão, a quem não vos demovais da vossas mentes com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como proceder de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então ele fala que nenhum vos engane, né? Primeiro virá, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então é o espírito, né, do consumismo, do capitalismo, né, sempre abdicando de Deus, de tudo que Deus sabe que é melhor para nós. E o caráter do homem da iniquidade, a sua derrota, né, em 2 Tessalonicenses, aqui 2, é descrito no versículo 7, que ele diz: com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitam-se com a injustiça. E ele faz a ação de graça aqui novamente, né? E ora no Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Ele pede oração pelos Tessalonicenses, né? Aqui terminando o segundo livro, né, a segunda carta aos Tessalonicenses. Finalmente, irmão, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificado, como também está acontecendo entre vós. Todavia o Senhor é fiel, no versículo 3 do capítulo 3, né, ele diz: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós,
no Senhor de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuaremos a fazê-las. E ele exorta a prática de vários deveres cristãos, novamente, né? Nós ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos apartei de todo irmão que ande desoladamente, não segundo a tradição de que nos recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo que vos convém imitar-vos, sendo que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comendo pão à custa de outro. Pelo contrário, é o labor da fadiga, da noite e de dia, trabalhando a fim de não sermos pesada a nenhum de vós. E aí ele vem, né, admoestando e faz a saudação final, né, dizendo: graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né, com todos nós. Então esse livro de Tessalonicenses, como os outros demais que nós estudamos, é muito interessante porque é a ideia de Cristo usando um humano, com uma linguagem, uma palavra humana. Metafisicamente, às vezes, a gente tem até, podemos ter até algumas disparidades, pensamentos, porque a metafísica é justamente isso, né? A ideia de não sabermos que cada um tem uma visão dependendo da sua ética, da sua filosofia, da sua forma de pensar, e baseado também em suas experiências. Mas aqui nós vemos em todos os livros, e lá desde Gênesis, ele criando nós para um relacionamento com ele, depois nós nos afastando, né, achando que nós somos capazes, e ele de novo nos admoestando, nos trazendo ali no Êxodo, né, no deserto, a ideia do deserto, depois através de levantar sacerdotes, depois reis, depois juízes, né? Depois ainda profetas que foram mortos, como ele, Jesus Cristo, que veio também e morreu por nós, né? Porque o homem, ele sempre quer estar, né, sendo seguido pelos seus desejos, pelas suas concupiscências, pelos seus desígnios que são maus. E aí ele vem através do Filho dele para nos resgatar, para nos tornar possível, durante esse processo aqui, nós entendermos que nós precisamos dele. E ele está aprisionando o anticristo, e vai chegar um momento que ele vai permitir, porque tudo, até o mal, né, só com a permissão dele que pode operar. E aí ele faz isso por quê? Porque pela justiça, o mal ele tem essa autoridade que foi dada pelo homem. Porém, ele vem para mostrar, através do anticristo, que o homem sempre vai tender para o mal. Os desígnios do coração do homem é mal. Por um tempo vai parecer tudo resolvido, mas no final ele só leva, né, o planeta, leva tudo para a perdição, para a destruição. Mas ele nos amou primeiro. E ao nos amar, ele preparou um plano para que fosse possível, né, nós sermos resgatados de nós mesmos. E aí o seu filho vem e não simplesmente coloca o sangue sobre o pecado, mas ele lava nós do pecado. Ele trata o pecado na raiz, com a ideia de Cristo. O homem morre ali no batismo e levanta um novo homem. Ele aceita uma nova vida, a circuncisão da carne, não simplesmente o simbolismo, a religiosidade, como o batismo ali é simplesmente um ato, mas para mostrar essa ideia. E esse homem, ele vai nesse processo, né, de busca de ser justo, justificado por Cristo e santificado num processo, que esse processo leva a vida toda e não vai chegar ao 100%, mas vai prosseguir sempre para esse alvo, tornando cada vez melhor. A luz que vai brilhando, até chegar à luz perfeita, né? A ideia é essa. Amém?